Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio para mim quando chega essa hora de nossa conversa. E hoje eu quero meditar numa pequena, mas poderosa mensagem para esta hora, que é tomando toda a armadura de Deus. Veja, uma mensagem pregada, baseada em Efésios capítulo 6, onde Paulo mostra os detalhes da armadura que Deus estaria armando a sua igreja aqui no tempo do fim. O profeta tomou uma escritura muito importante para pregar a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Veja, uma grande batalha seria realizada no tempo do fim, reino contra reino, o poder de Deus e o poder do diabo. E essas duas forças se encontrariam aqui, no tempo do fim, aonde Satanás levou 6.000 anos para estabelecer o seu Éden científico, religioso, político. Veja, essa é a única era em que ele é o Deus dessa era maligna, e é a única era em que ele cegou o entendimento das pessoas, baseado em Apocalipse 3, a era de Laodiceia, a última das 7 cartas de Apocalipse 3. Veja, ali está uma era cega, miserável, pobre, nua e não sabe. E a Bíblia também disse que Deus nos guardaria da hora da tentação que haveria de vir sobre todo o mundo. Então aqui no tempo do fim, essa maior batalha jamais pelejada, esse grande confronto entre Deus e Satanás, veja, tem tomado lugar. Estamos agora mesmo nessa grande peleja. Veja, e diz o profeta que quando duas forças vão se confrontar, eles escolhem um campo neutro, onde nenhum dos dois tem vantagem. E quando os exércitos vão se enfrentar, eles armam seus soldados, veja, e escolhem seus soldados e os preparam. Da mesma forma como Gideão, um tipo perfeito do líder do tempo do fim, que se levantaria para trazer a igreja a uma condição de liberdade, de libertação, depois de estar presa debaixo de sistemas organizados. Veja, Gideão, então, quando ele escolheu os seus soldados, o critério que ele usou foi pela forma como eles beberiam a água. Veja, como um cão. Veja, o cão bebe a água formando uma concha em sua língua e levando aquela água para dentro do seu interior. Um tipo perfeito de cada cristão, que ao tomar a água da palavra, primeiro ele observa antes de engolir aquela água. Veja, examinando tudo e retendo bem. Agora veja, então, nessa maior batalha jamais pelejada, o campo de peleja, de confrontação, aonde Deus e o diabo se enfrentariam, veja, é num lugar que nós podemos dizer que é um lugar neutro para cada um dos dois. E esse lugar é na nossa mente, é ali aonde a peleja está acontecendo, não é lá fora, é dentro do homem. Veja, quando Deus, através de fé na palavra, veja, está enfrentando Satanás, e toda a arma do diabo é colocar dúvida na palavra, é nos afastar de trás da palavra. Então, veja, Daniel capítulo 12 está escrito: e naquele tempo, no tempo de hoje, se levantará Miguel. Miguel é Cristo, Miguel é o Espírito Santo. Veja, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Veja, esse é o estabelecimento do reino de Deus dentro de cada um de nós. Veja, e haverá um tempo de angústia, veja, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja, nesse campo de batalha, na mente humana, é ali que o poderoso conquistador, veja, Miguel, que nada mais é, ou nada mais é senão o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, dentro de cada um de nós, veja, pelejando, veja, dando o poder para a igreja vencer a Satanás. Nesse tempo de angústia, de perplexidade,
em que as pessoas estão sendo levadas a não acreditar que há um Deus, a não acreditar que Deus responde orações, a não acreditar na justiça divina. Veja, mas Miguel, veja, esse soldado que está dentro de nós, através do batismo com o Espírito Santo, está dando força e poder para esse homem interior vencer cada artimanha do inimigo, cada astúcia, cada armadilha. Veja, vencendo aqui dentro, no homem interior, é ali aonde Deus tem colocado o seu soldado para vencer a Satanás, pois é na mente humana que se apresenta a fé ou a dúvida na palavra. Veja, então, quando o grande conquistador está aqui dentro, veja, ele está vencendo, lutando e vencendo, veja, colocando fé em nosso coração, veja, mantendo nossas esperanças vivas, enchendo nossa alma de amor, veja, e vencendo cada peleja. Veja, eu venci o mundo, disse ele. Então veja, Jesus, nosso poderoso conquistador, ele conquistou a enfermidade, conquistou o reino das trevas, conquistou todo o pecado, ele venceu a sepultura, ele ressuscitou de entre os mortos. Veja, porque ali estava o reino de Deus sendo estabelecido. Veja, e Deus agora arma o seu povo, veja, tomando toda a armadura. E o que é a armadura de Deus? É o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, esse grande soldado, poderoso conquistador, colocado dentro do homem interior, que quando Satanás vem com suas dúvidas, com toda a sua artilharia, veja, esse soldado, ele levanta a sua espada, a espada da palavra, veja, pelejando no homem interior, veja, ali é onde está Cristo, o tremendo batismo com o Espírito Santo, esse poderoso conquistador lutando no homem interior, para que eu e você não venhamos a esmorecer, não venhamos a ser enganados, não venhamos a perder a fé na palavra. Veja, por que razão pessoas estão perdendo a batalha dentro de si? É porque nunca colocaram um soldado, nunca colocaram o poderoso conquistador. Veja, a Bíblia adverte que nesse tempo haveriam gigantes, gigantes científicos, gigantes intelectuais, como o nosso Davi enfrentou Golias. Veja, e aonde foi que Golias foi? Aonde é que Davi derrubou Golias? Exatamente na mente. Veja, aquela pequena pedra que saiu daquela funda estava revestida com o poder de Deus. Deus deu a direção àquela pedra e ela encontrou o único lugar que ela poderia entrar, que era naquele pequeno orifício que havia na testa, porque todo o corpo dele era guardado por uma armadura, ele tinha um capacete, mas havia um lugar vulnerável na testa. Veja, aí mesmo onde nós estamos vencendo esse Golias, vencendo a imaginação, vencendo a razão, vencendo a memória, vencendo o afeto, vencendo a consciência. Veja, através do poder na palavra, porque a palavra está colocada em nosso coração, pelo batismo com o Espírito Santo, porque ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, diz assim um profeta no parágrafo 148. Então agora Deus, sabendo que nesses últimos dias viriam gigantes intelectuais, que viriam muitas coisas intelectuais, todos os tipos de inimigos com poderes da razão, veja, tentando provar que a igreja, ou para a igreja, que os dias de milagres já passaram e tudo mais. Deus encheu o batismo do Espírito Santo com o quê? Com falar em línguas, interpretação de línguas, profecias, dons e todo tipo de coisas. Veja, pode parecer difícil o treinamento para eles, mas, irmão, na frente da batalha, cada um deles tem que ser usado. Deus equipa seus soldados exatamente com o que é preciso usar. Oh, eles podem dizer, bom, basta aprender psicologia. Diz o profeta, isso não vai funcionar. Não, senhor, isso é tão fraco quanto o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Então isso não é bom. Nós temos que ter o poder do Espírito Santo sobre um homem com todos os nobres dons espirituais habitando nele. Oh, você diz, eu simplesmente não gosto de sair, eu não gosto de orar toda noite. Bem, então você vai ser morto na frente da batalha. Veja, você fica ali até que Deus o equipe com o batismo do Espírito Santo. Tudo que você precisa nesse mundo, ou no mundo vindouro, vive exatamente em você. O Deus que tudo é sabedor,
ele sabia como equipar seu exército. Miguel, o grande príncipe, o Espírito Santo, na frente da batalha, como foi no tempo de Josué, quando o anjo forte foi marchando na frente dos exércitos do Deus vivo e as muralhas de Jericó vieram ao chão. No tempo de Davi, Davi dominou o urso, dominou o leão, dominou Golias e dominou toda a força do inimigo. Porque ali estava Miguel, pelejando. Veja, ele equipou seu exército com o batismo do Espírito Santo. Isso foi exatamente o que ele enviou para esses últimos dias. Veja, ele sabia que nós temos que ter isso. Ele sabia que as pessoas argumentariam, iriam ler essa palavra quando fosse impressa aqui, e o que aconteceria? E hoje encontramos pessoas dizendo: oh, bem, agora onde está aquele Deus da história? Onde está aquele Deus que cruzou o Mar Vermelho? Onde está aquele Deus que cura os enfermos? Eles tentam dizer. Veja, isso está de volta, amados. Veja, que bem faz dar vitaminas ao seu pássaro canário, fazê-lo ter boas e fortes asas e mantê-lo em uma gaiola? Isso é o que tentam fazer com as pessoas, alimentá-las com todos os tipos de vitaminas disso, aquilo e aquele outro. E a primeira coisa, você sabe, dizem a eles que os dias de milagre já passaram. Você fica preso a alguma coisinha aqui, isso é uma mentira. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e Deus sabia que necessitaria do batismo com o Espírito Santo para provar seus sinais nos últimos dias. Miguel está aqui. Miguel está pelejando pela igreja. Veja, dentro do homem interior, para dar a essa igreja fé em cada promessa, fé na palavra. Veja como o nosso... Veja, saltando ao parágrafo 157. Satanás sabe o que é a razão e onde está a razão. Sim, Senhor, para ser uma testemunha eficaz de sua ressurreição, ele sabia que necessitaria do Espírito Santo, porque o homem não pode fazer essas coisas. Ele equipou o seu exército com o Espírito Santo para fazer essas coisas. E ele equipou o seu exército com o Espírito Santo para fazer essas coisas, para dar a conhecer os segredos do coração. Como ele prometeu, você não pode fazer isso com qualquer tipo de treinamento. Você tem que fazer isso através do batismo do Espírito Santo, a armadura de Deus. E esta é a luz do entardecer, para tornar a realidade. Hebreus 13:8. Isso levaria mais do que um treinamento. Você pode ler a palavra, e ler palavras, e ler palavras, e nunca vai fazer isso se cumprir, até que você tenha o Espírito Santo ali para manifestar isso. Essa é a luz. Coloque a armadura de Deus, e não simplesmente só um vestido, vestir-se e dizer: oh, glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Então você está espirrando todo o poder para um apito. O que você está fazendo não é bom. Coloque isso em ação, coloque isso na fé, faça isso mover-se, faça isso fazer algo, coloque toda a armadura de Deus para sair e resistir às ciladas do diabo. Quando ele disser: Jesus Cristo é uma religião falsa, e isto tem estado morto por um longo tempo, não há tal coisa como esta, não há algo como isto, e os dias de milagre já passaram. Fique ali com o batismo do Espírito Santo e prove que isso é verdade. Veja, veja, 162. E eu tenho muito mais aqui, porém não vou dizer. Irmão, toda a armadura de Deus é o batismo do Espírito Santo com a palavra, o seguindo. E se alguém diz que tem o Espírito Santo e negar uma só palavra disso, veja, então isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu a Bíblia e ele disse: se alguém tirar qualquer coisa do livro desta profecia ou acrescentar algo, o mesmo será tirado sua parte do livro da vida. O Espírito Santo reconhece somente a palavra, porque essa é a sua palavra, e ele não pode voltar atrás em sua palavra, ele tem que manter sua palavra. Amém? Veja, o reino de Deus sendo estabelecido dentro de nós. Reino para reinar. Reinar sobre o poder das trevas. Reinar sobre a incredulidade, sobre os ataques do diabo, que nessa hora querem invalidar a palavra, querem levar as pessoas a não crer na mensagem do sétimo anjo, a não crer que há um corpo de Cristo, que há verdadeiros ministros enviados de Deus para servir a favor daqueles que hão de ser salvos. Irmão, Deus te abençoe. Nós vamos continuar. Até breve. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.